Olá pessoal, nós somos o grupo 1 e hoje vamos estar reagindo ao grupo 4 no subprojeto 3. Olá, meu nome é Débora e eu e o João vamos apresentar o subprojeto 3 da disciplina de controle 2. A gente vai falar um pouquinho sobre modelagem no espaço de estados, transformação de similaridade, realização de uma função de transferência e também solução de uma equação no espaço de estados. Bom, antes de começar eu só queria avisar que o que eu estaria apresentando aqui eu me baseei no livro do NICE e também nas aulas apresentadas pelo professor no Moodle. Bom, alguns exemplos, para se utilizar espaço de estados é representar sistemas variantes no tempo e também sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Antes a gente tinha a opção de transferência, a gente só tinha uma entrada e uma saída. Aqui a gente consegue modelar, então, um sistema que tem várias entradas e várias saídas, como demonstra aqui esse diagramazinho aqui embaixo. Bom, é importante também saber algumas definições antes de eu apresentar um exemplo, né, do modelagem do espaço de estados, como por exemplo o que são variáveis de estados, que nada mais é do que um subconjunto particular de todas as possíveis variáveis do sistema. Isso vai ficar um pouquinho mais claro no exemplo. E o que são equações de estados, que nada mais é também do que um sistema, para um sistema, né, de ordem n, a gente escreveu uma equação diferencial de primeira ordem em função das variáveis de estado. Bom, então o sistema ele é representado no espaço de estado pelas seguintes equações. Então a gente tem aqui a nossa equação de estado, que é dada pela derivada, né, do vetor de estado, igual a matriz do sistema vezes o nosso vetor de estado, mais a nossa matriz de entrada vezes o nosso vetor de entrada. E nós temos a nossa equação de saída, que nada mais é do que nossa matriz de saída vezes o nosso vetor de estado, mais nossa matriz de transmissão direta vezes o nosso vetor de entrada. Aqui a gente trouxe um exemplo do livro do NICE, que para demonstrar, né, que ele pedia para fazer a modelagem no espaço de estados de um sistema mecânico, né, translacional. Então vamos lá. A gente começou fazendo, analisando as forças, né, que tem em cada massa, né, na massa 1 e na massa 2, então aqui tá as forças, né, e a gente consegue agora, depois de descobrir essas forças, colocar isso em uma equação diferencial, né, então para massa 1 a gente tem essa equação diferencial, para massa 2 a gente tem essa equação diferencial. Agora, a gente pode passar isso, né, para uma equação de estado. Como que a gente faz, né? A gente sabe que a derivada segunda de x1 é a mesma que a derivada primeira de v1, né? E também sabe que a derivada primeira de x1 é a mesma que a velocidade, né? A derivada da posição é a velocidade. Agora a gente escolhe, né, nossas variáveis de estado. E como que a gente faz para escolher essa variável de estado? Um dos exemplos, né, que o livro traz é que o número mínimo para a gente escolher essa variável de estado ele tem que ser igual à ordem da equação diferencial que descreve o sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem que a equação que escreve o sistema é essa, e a ordem, né, desse sistema é 2. Então, no mínimo, duas variáveis. Por isso a gente escolheu x1 e v1 para essa equação, né, e para essa segunda equação aqui, que também é de ordem 2, a gente escolheu x2 e v2. Então, essas são nossas variáveis de status. Agora, então, substituindo, né, depois de ter essas equações que a gente tem aqui, substituindo ela na equação 1 e na equação 2, que a gente tinha aqui atrás, né, a gente tem agora essa equação 3 e essa equação 4, que é a nossa equação de estado. Então, a gente tem aqui que, colocando isso, né, na forma matricial, a gente tem então aqui o nosso x ponto, que nada mais é do que a nossa derivada do nosso vetor, né, de estado. Tem a nossa matriz do sistema e tem também aqui a nossa matriz de saída e o nosso vetor de entrada. Então, perdão, nossa matriz de entrada aqui e o nosso vetor de entrada. Bom, como que é montada aqui essa matriz do sistema, né? A gente faz aqui o V1 ponto a partir dessa equação e o V2 ponto a partir dessa equação, né? E o x1 ponto, a gente sabe que ele é o V1. Então, a gente só coloca zero, né, no que não tem, no caso aqui o x1 e o x2 e o v2 não tem, né, então coloca zero. E a mesma coisa para o x2 ponto, que a gente sabe que é igual a v2, então essas variáveis de estado aqui, tudo zero. E só o v2 que vale 1. Então aqui a gente tem agora o nosso sistema, né, representado nosso sistema aqui representado na forma matricial, nessa equação de estado representado na forma matricial. Eu achei bem legal como eles dividiram aí na hora de representar esse exemplo, que eles trouxeram a imagem do problema. Eu achei que ficou bem didático.
Eu acho que em todos os vídeos a gente comenta isso, né? Como é legal trazer material, tipo, que seja didático e fácil pra gente entender, pra gente que tá assistindo entender. Eu achei muito bom que eles trouxeram esse desenho ali do problema. E também gostei bastante daquele que ela colocou que tinha várias entradas para várias saídas. E também que ela foi numerando as equações, assim, tipo, que daí a gente não se perdia. Tipo, lá na equação um ela fez isso, daí aqui na equação 4 tem isso, e daí, tipo, eu achei que ficou bem organizado os slides, assim. Sim, eu gostei da explicação, né? Explicaram o que que é cada parcela da equação da modelagem em espaço de estados. Eu acho bem importante, porque senão a gente acaba fazendo de forma mecânica, né? Não sabe o que que é cada coisa. Eu gostei também que eles colocaram uns lembretezinhos, assim, pra gente, tipo, lembrar qual era a parte importante também do conteúdo pra gente poder resolver, né? Gostei também que eles colocaram aqui, que eles resolveram mesmo, dá pra ver que eles resolveram e colocaram aqui nos slides, achei legal também. Um pouquinho sobre transformação de similaridade ou transformação linear. Bom, essa transformação de similaridade nada mais é do que você escrever um modelo de forma diferente que a gente tinha anteriormente, só que mantendo as mesmas características, ou seja, né, os mesmos autovalores. Como que a gente faz essa transformação? Então, dado que a gente tem aqui um estado x, e a gente vai transformar isso num estado m, que pode ser multiplicado ou dividido por uma constante qualquer, a gente tem a relação de similaridade, que é igual que x é igual a p vezes m. P é a nossa matriz de transformação. Então, como que a gente faz isso? Um exemplo, então a gente tem um sistema que tenha essa equação de estado. Como a gente sabe que x é igual a pm, a gente pode substituir onde tem x e colocar pm. A gente vai ter essa equação aqui. Agora a gente pode multiplicar ambos os lados aqui dessa primeira linha por p elevado a menos 1 para não alterar o sistema. Então, a gente sabe que isso é uma matriz de identidade, a gente consegue ter essa relação aqui agora com a variável m. Então, antes a gente tinha esse formato, agora a gente tem um novo formato, porém a gente consegue manter as mesmas características, ou seja, os mesmos, né, autovalores do sistema, né? Porque a gente tem uns coeficientes que tem as relações aqui, né? Então, a gente mudou a forma do sistema, é diferente do que tinha anteriormente, mas a gente consegue ter os mesmos altos valores que a gente tinha anteriormente. Então, agora aqui sobre a realização de uma função de transferência, né, nós temos que a partir de uma GDS, nós vamos utilizar os autovalores para deixar de uma forma simplificada, ou seja, de uma forma canônica, né, uma forma de uma matriz. E quais as vantagens disso? Bom, primeiro, a facilidade de visualização, que a gente vai conseguir ver todos os valores que estão ali na nossa... A gente vai pegar a função de transferência e deixar na forma de estados, espaço de estados, então vai ficar mais fácil a visualização. Outra coisa também é a quantidade de informações que nós vamos conseguir observar. A função de transferência, às vezes, ela omite algumas informações. E aí o espaço de estados, então, ali, né, mais simplificado, a gente vai conseguir visualmente olhar as coisas e conseguir mexer em pontos que nós vamos ter uma saída simplificada. Ou seja, vamos mostrar, mexer várias coisinhas ali e a saída a gente vai falar, ok, se eu modifiquei isso e a saída correspondeu a tal coisa. Agora aqui, né, então vamos dar os exemplos, os principais aqui, né, as formas canônicas. Então aqui a partir desse sistema, nós vamos ter, óbvio, né, nossa equação de função de transferência, perdão, da saída pela entrada, né, entrada pela saída. E aqui a forma canônica controlável. Então vai ter toda essa matriz aqui, né, e depois o nosso y. O que é a forma canônica controlável? Bom, ela vai nos permitir que com uma certa entrada eu vou conseguir controlar o que vai ocasionar a saída. Já a forma canônica observável, o que é? A partir de uma entrada, nós vamos conseguir ver toda a trajetória, né, do que vai acontecer, de acordo com, por exemplo, de um T0 até um T, e a gente vai conseguir observar tudo que vai acontecer durante esse intervalo de tempo. Bom, eu não sei, tá com 7 minutos agora e a Débora voltou a explicar. Então, tipo assim, ela já tinha explicado até 4 e pouco, e daí agora, com 7 minutos, ela voltou a explicar. Tipo assim, eu acho que ficou muita coisa pra ela e pouca coisa pro João, assim, meio pouca coisa de dividido, assim, sabe? Não que ela não esteja explicando bem, ela explica muito bem, inclusive. Mas eu acho que poderia ter sido feita uma divisão um pouco melhor aí, porque parece que ficou pesado, assim, muita coisa pra ela e pouca coisa pro João, assim. E eu também acho que o áudio dele tava um pouco acelerado. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas foi o que pareceu pra mim, que parecia que tava bem acelerado. Eu vejo alguns probleminhas de áudio, né? Mas em tempos de EAD acontece essas coisas, inclusive com a gente também, né? Alguns problemas. Da parte dele, eu gostei dele trazer recortes, tá? Trouxe recortes
do que ele estava explicando, provavelmente do livro de referência, né? Acho importante trazer referências fortes, assim como ele fez. Eu também achei, na verdade, eu achei da Débora e dele também bem baixo. Eu até conferi ver se não era problema meu aqui que tava transmitindo, mas eu acho que não é, porque no vídeo que a gente gravou também não teve problema. Mas eu também gostei que ele mostrou, tacou as partes importantes. Outra coisa que eu gostei também é que o João entrou com a câmera, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante quando aparece, tipo, o rosto da pessoa que tá me explicando. Eu acho que fica bem legal, assim, tipo, ele aparecer, explicar, falar. Eu acho que isso deu Uhum. bastante, tipo assim, peso na É, sim. dele, assim, sabe? Sim. Com certeza É. ajuda a entender, né? Uhum. Eu concordo. Uhum. A equação de saída. Quando a gente aplica a transformada de Laplace a ambos os lados aqui dessa equação de estado, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui que pode ser escrita dessa maneira aqui. Que quando a gente faz a transformada inversa, né, desse xgs, a gente tem então essa equação do domínio do tempo, né, não homogênea. Bom, aqui vale ressaltar que as raízes desse determinante aqui de SI menos A, elas são os altos valores da matriz do sistema A. E esses altos valores são iguais ao polo da função de transferência. Então, por quê, né? Essa equação de saída, quando a gente faz a transformada de Laplace, fica dessa maneira. Quando a gente substitui esse x de s aqui, né, na equação de saída, a gente tem a função de transferência do sistema, que é a entrada pela saída. E a gente observa que o denominador são iguais, ó, dessa equação e dessa equação. Então, isso nos diz, né, que o polo da função de transferência são os altos valores aqui, né, das raízes desse determinante. Então, quer dizer, quando eu tenho um sistema implementado no espaço de estado, a gente pode, então, determinar os polos a partir, né, das raízes desse determinante. Uma das maneiras, então, é via transformada de Laplace. A segunda, que não é tão usada, mas é a solução do domínio do tempo. Então, a gente tem aqui a equação, né, a solução do domínio do tempo é dada por essas equações, e a gente tem que nessa equação, aqui, pelo caso não homogêneo, né, porque a gente tem entrada, a gente tem o φ de t. Esse φ de t é a nossa matriz de transição de estado ou matriz de transferência. E essa matriz de transição de estado, ela nos diz muita coisa sobre como o sistema se comporta. Então, um exemplo aqui numérico vai um pouco mais visível, né, isso, a gente colocou aqui para obter a matriz de transferência, né, de uma equação de estado qualquer que inventou aqui essa matriz A. Então, a gente fez todos os cálculos aqui, né, fez toda a parte algébrica e chegou nessa matriz de transferência. E nessa matriz de transferência, a gente consegue tirar dela de que, por exemplo, o sistema ele é estável, né? Nesse caso, ele é estável porque os polos eles estão situados no centro lateral esquerdo, né? A gente pode ver que é menos 2 e menos 3. Então, a partir dessa matriz de transferência, a gente consegue tirar muitas características do sistema que a gente está observando. Então, era isso. Obrigada. Bom, eu achei bem completo, né? Conseguiram trazer bastante coisa, matemática pesada, né? Que tem essa parte. E achei legal a quantidade de conteúdo que trouxeram exemplo na parte prática da modelagem, e também a parte teórica, né, necessária. Eu gostei bastante que na parte de solução de equação de estados, eu até achei incrível, na verdade, ela ter feito toda a dedução das fórmulas ali antes de começar a resolver. Porque, tipo assim, pelo tempo mesmo, sabe? Porque às vezes, por exemplo, foca só em resolver exercício, inclusive foi uma coisa que eu fiz, né? Mas enfim, foca só em resolver exercício e ela trouxe toda a dedução também. Eu fiquei surpresa que ela deu bastante enfoque nessa dedução e ainda conseguiu mostrar, tipo, mesmo que simplificado assim, o exercício resolvido. Achei que ficou bem legal, assim. Gostei bastante do. Eu acho que minha internet deu uma travadinha, mas eu também gostei do jeito que ela explicou. Eu achei que ela se esforçou bastante, deu pra ver que ela se esforçou bastante pra entender o conteúdo, pra conseguir explicar. Então, eu gostei bastante disso. Só achei, tipo, no geral, que podia ter sido melhor dividido mesmo, mas não sei como que eles acabam dividindo o trabalho, de repente ele compensa na edição, né? Mas eu gostei, no geral, assim, do trabalho também. Eu também. Parabéns ao grupo aí. Então é isso, pessoal. Parabéns pelo trabalho. A gente gostou bastante. E obrigada e até a próxima.